Para mim. Tempo de serviço anterior, tá? Nós vimos conversando, então, sobre os tempos de serviço. Sobre os tempos de serviço. Tempos de serviço e tempos de contribuição. Então, nós estamos conversando sobre tempo de contribuição. Tempo de serviço anterior. Anterior ao ingresso... Tempo de serviço anterior ao ingresso na administração pública, ele é contado como tempo de contribuição, tá? Com base na ideia de contagem recíproca. Então, claro, a gente vai aprofundar esse ponto um pouco mais adiante, né, na semana que vem. Né? Na redação original, somente se admitia a contagem de tempo de serviço recíproca com contribuição previdenciária, né, na redação original da Constituição de 88. Hoje se entende que não precisa haver necessariamente a contribuição. Certo? Então, a gente vai conversar, avançar, a gente vai avançar sobre isso, não se preocupe, tá? Sobre isso a gente vai avançar, porque assim, tem várias peculiaridades do tempo rural ser aproveitado para o regime próprio, enfim, tem várias discussões sobre isso, tá? Validade e eficácia das averbações já feitas. As averbações em dobro, feito até 16/12/98, tem validade, pode ser aproveitadas, não se aplica retroativamente, ele tem um espaçozinho errado ali, né? Retroativamente à emenda constitucional número 20 de 98, né? Então, todas essas averbações, elas podem ser consideradas, né? A contagem em dobro, sim, na linha mais ou menos do que nós já conversamos, né? É possível para períodos, para direitos adquiridos antes da emenda constitucional número 20 de 98. Algumas outras hipóteses de contagem de tempo ficto, tá? O aposentado que reverter ao serviço público em razão do Tribunal de Contas ter denegado o respectivo registro de aposentadoria, poderá computar o tempo correspondente desde que efetue o recolhimento. Isso é muito interessante. Lembram ontem que eu comentei o seguinte, que você se aposenta, aí a tua aposentadoria vai ao registro do Tribunal de Contas, seja do TCE, seja do TCU. Se daqui até o registro se passarem 3 anos, aí o Tribunal de Contas diz o seguinte, meu amigo, o camarada lá que calculou tua aposentadoria errou. Tu não tens 35 de tempo de contribuição, tu só tem 32 anos de tempo de contribuição. Tu não poderias estar aposentado. Imagine, antigamente isso era feito à mão. Né? Não tinha planilha Excel para somar tempo de contribuição como a gente tem hoje. Eu acredito que vocês têm nos escritórios de vocês uma planilha Excel que some tempo de contribuição, ou vocês fazem à mão ainda. Normalmente a gente usa o sistema. Sistema, programa de cálculos, enfim, sistema... perfeito, né? Então tem hipóteses, né? Tem sistemas, tem um no Google Docs, enfim, que é bem interessante, uma planilha de cálculo, tempo de condição, você bota inclusive os especiais, enfim, já dá os acréscimos, enfim, ok. Né? Você só tem 32 e não tem 35 anos de tempo de contribuição. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai registrar a tua aposentadoria, o Tribunal de Contas vai dizer, e tu que já está aposentado há 3 anos, tu tem 2 alternativas. A primeira delas, volta e trabalha mais 3 anos, ou recolhe as contribuições previdenciárias referentes a esses 3 anos. E o valor é tanto. E aí ele já te manda a conta. E aí você acaba não tendo grana. Imagina, um professor do Estado tendo que recolher a parte dele e a cota patronal desses 3 anos. Ele não vai ter condições de recolher essa contribuição previdenciária. Ele não vai ter esse lastro acumulado. Em raros casos tem. Né? Às vezes porque a pessoa já está melhor empregada, ou ser professor do Estado era o segundo emprego, era só de 20 horas. Às vezes tem, mas isso 1 em cada 100 que tem. Então a grande maioria volta e trabalha mais 3 anos. Mas é possível fazer o recolhimento dessas contribuições. Isso é uma espécie de contagem de tempo ficto, porque efetivamente esses 3 anos eu não trabalhei. Mas vejam só o detalhe. Eu não trabalhei por equívoco da administração pública. Então, por isso que se admite que eu indenize e conte esse período como tempo de contribuição. Eu não trabalhei não porque eu não quis, não. Por equívoco da administração pública que me deu a aposentadoria. Eles deveriam, então, ter me negado já aqui na origem. Né? Há uma corrente lá do direito administrativo que sustenta que o ato de aposentadoria do servidor público é um ato complexo. Não sei se você lembra da classificação dos atos administrativos, existe uma classificação que divide os atos em atos simples e atos complexos. Ele seria um ato complexo, por quê? Porque ele não se perfectibilizaria somente aqui. Ele só seria duradouro, vamos dizer assim, né? E estaria consolidado e apto a produzir todos os seus efeitos a partir do registro pelo Tribunal de Contas. Tá? É uma corrente hoje minoritária, mas há uma corrente que sustenta isso. Certo?
O tempo de serviço prestado pelo servidor na condição de militar deve ser considerado à luz das disposições que regem o tempo de serviço público em geral, sem nenhuma distinção ou diferenciação. Então, desde o tempo do quartel obrigatório, aquele 1 ano que vocês averbam para o regime geral, até aqueles períodos a mais que muitos acabam ficando, eles acabam, a gente diz assim, reengajando, né, fazem concurso interno e ficam, né, como civis temporários, né, é possível contar, enfim, e averbar sem problema nenhum. Tá? O tempo prestado na condição de participante de curso de formação. Bom, aí complica um pouquinho. O Tribunal de Contas da União entende que pode ser computado desde que o servidor posteriormente venha a recolher as contribuições devidas. Sim. O que acontece? Algumas carreiras exigem curso de formação. Então, e o curso de formação ele se dá de 2 maneiras, de 2 modos. Juiz federal, o pessoal está começando agora o curso de formação. Os últimos aprovados no concurso de juiz federal estão começando o curso de formação. Se não começou semana passada ou retrasada, vai começar na próxima, mas é por esses dias. O juiz federal, em média, ele fica 90 dias, 3 meses fazendo um curso de formação, porque normalmente são... Alguns sim já são servidores como né, eu, enfim, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, de alguns órgãos já que têm contato, mas muitas vezes são servidores de outros órgãos ou são advogados que nunca fizeram uma minuta de sentença. Então também é complicado. Imagina assim, né? Imagina vocês quando vocês nunca advogaram e tiverem que fazer a primeira petição inicial, né? A mesma coisa seria essas pessoas que passaram no concurso de juiz. Eles fizeram até a prova de sentença, passaram na prova de sentença, sim, né? Fizeram provavelmente uma boa sentença, porque senão não passa na prova de sentença. É a prova que mais elimina hoje, gente, é a prova de sentença, assim, em termos, né, eu diria assim, percentuais. As pessoas passam na prova de justiça, na prova de sentença eles acabam caindo. Mas vejam só, são pessoas que não têm muita aptidão, e não é só isso o curso de formação, tem a questão de postura, enfim, e tudo mais. Né? Vamos dizer assim que eles acabam tendo uma troca de informações ali. O que acaba acontecendo? Durante esses 90 dias eles fazem um curso de formação. Esse período do curso de formação conta como tempo para fins do regime próprio ou não conta? Essa é uma dúvida. No caso de juiz federal, conta, porque eles tomam posse e depois vão para o curso de formação. O curso de formação não é eliminatório. Não é uma etapa do concurso público. Mas existem muitos concursos em que o curso de formação é uma etapa do concurso público. No final do curso de formação, tu vai fazer uma prova e se tu não obtiveres uma nota X ou Y, tu és reprovado. E tu não vai tomar posse. Exemplo, procurador federal, advogado do INSS, por exemplo. O cargo de procurador federal, o curso de formação é uma etapa do concurso público. É a última etapa, sim. Eu tive um colega de trabalho, ele fez o curso de formação, tipo, em abril de um determinado ano, durante 2 semanas em Brasília. Tá? Ele tirou uma licença da Justiça Federal, foi lá, fez o curso de formação, ganhou, eu acho que alguma grana lá para fazer esse curso de formação, ele é subsidiado, vamos dizer, não me lembro, ou se ele teve que pagar tudo, não me lembro mais, tá? Não me lembro, não sei como é que era exatamente. Aí foi lá e fez o curso de formação, tipo em abril. Ele foi chamado em agosto do ano seguinte, ele tomou posse só em agosto do ano seguinte, vocês estão entendendo? 1 ano e meio depois, ele tomou posse como procurador federal. Esse curso de formação, esse período do curso de formação, conta como tempo de contribuição? Bom, nesse caso, se ele custeou, se ele pagou, se ele fez tudo por conta própria, vai contar? O Tribunal de Contas da União entende, sim, se ele, então, depois que ele tomar posse, ele efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias referente àquele período do curso de formação. O curso de formação do pessoal da Polícia Federal, ele é bem prévio também, tá? Ele é uma etapa do concurso público, até onde que eu me lembro, pelo menos, tá? De caráter eliminatório, e ele é feito esse curso de formação com uma ajuda de custos, enfim, e também muitas vezes antes de você tomar posse. Você faz o curso de formação, né, você está formado, mas você não tomou posse ainda, você vai tomar posse só daqui meio ano, na medida que a administração pública vai nomear, porque muitas vezes são esses cursos, muitas vezes se pega todos os aprovados e se faz o curso de formação para 400, 500 pessoas, porque é muito mais barato fazer um curso de formação para 400, 500 pessoas, nesses concursos de Procurador Federal, Polícia Federal e assim por diante, e depois você vai nomeando turmas de 100, de 50, de 150, de acordo, né, com a previsão orçamentária. Tá? Por ordem, pode perguntar. Esse recolhimento seria só no período do curso? Sim, só no período do curso. Porque, por exemplo, no teu exemplo, o curso
Depois ele voltou a ser servidor da Justiça Federal de novo. Ele terminou o curso de formação, ele voltou a ser servidor da Justiça Federal, ele seguiu recolhendo pelo regime próprio. Se não fosse servidor, se não estivesse recolhendo esse período que tivesse... Não poderia, não. Só o período do curso de formação. Porque é o período que ele teve, tipo, a serviço da... Né? Colega? Queria perguntar alguma coisa? Não? Ah, tá. No caso da pessoa estar recolhendo e participar do curso, é possível? Sim, no caso da pessoa estar recolhendo, vamos pensar para o regime geral, né? Como um advogado, enfim. De duas uma, ou segue recolhendo para o regime geral e não indeniza, daí o curso de formação, é uma possibilidade. E aí esse período vai contar normal, porque depois tu vai fazer a contagem recíproca, tá? Ou você, durante esse período do curso de formação, você recolhe com base na ideia do curso de formação, porque daí você pode elevar o valor do recolhimento da contribuição naquele período. Não vai mudar muito, eu diria assim, não vale muito a pena. Então, assim, se você é advogado, se você é empregado, se está recolhendo pelo regime geral, tenta manter o recolhimento pelo regime geral e depois faz a contagem recíproca. Tá? Ok? Dúvidas? Não? Bom, avançamos. Tempo de serviço público. No âmbito federal, o Tribunal de Contas, analisando os artigos tais, entende haver previsão legal para a contagem de tempo de serviço público prestado para a sociedade de economia mista e empresas públicas para todos os efeitos legais. Sim, mas isso é bem controverso. Vejam só, um dos critérios para conceder uma aposentadoria é você ter um tempo mínimo de serviço público. E aí vem uma discussão, o que é tempo de serviço público? Tá, legal, é o tempo trabalhado para uma administração pública. Ok, mas qual administração pública? Direta, certo? Autarquias e fundações? Em princípio, sim, desde que sejam fundações públicas. Tá, mas e se eu trabalhei para o Banrisul, Sociedade de Economia Mista, durante muitos anos, depois fiz concurso, entrei na Justiça Federal. Quando é que eu entrei no serviço público? Esse tempo do Banrisul conta como tempo de serviço público? Em princípio, não. Tem uma posição do Tribunal de Contas da União, né? E vejam só, o Tribunal de Contas do Estado, inclusive, ele diz assim, para fins de concessão de gratificações adicionais, a lei do município até pode prever como tempo público o serviço prestado em sociedade de economia mista, desde que tenha uma lei do município dizendo isso. Porque vocês sabem que muitas gratificações, os quinquênios, por exemplo, que é um percentualzinho a mais que você ganha a cada quinquênio, 5 anos, ou triênio, 3 anos, de serviço público. A cada 3 anos tu ganha 3% a mais. A cada 5 anos você ganha um quinquênio. Quanto é um quinquênio? É 5%. Bom, eu entrei no serviço público, mas eu já tinha 10 anos de iniciativa privada, entre aspas, Banrisul, Sociedade de Economia Mista. Esses quinquênios eu levo ou não levo? Né? Se a lei do Poder Executivo, daquele ente, prever, aí sim, de iniciativa do Poder Executivo. Se a lei não prever, aí eu não levo. Okay? Isso é a posição do Tribunal de Contas aqui do Estado. O Tribunal de Contas da União até entende que, inclusive, levaria como tempo de serviço público. Só que isso é muito discutível e hoje a jurisprudência não tem aceito. Os tribunais de contas até têm posições aceitando, mas a jurisprudência não tem mais aceito isso. Então, mesmo que os tribunais de contas entendam que sim, as procuradorias dos estados têm questionado isso na esfera judicial, né, e as procuradorias federais, e não tem se aceito. Tá? Tempo de efetivo exercício. Então, claro, conta como tempo de efetivo exercício, ou seja, isso aqui são afastamentos em que o servidor público efetivamente não está trabalhando, mas conta-se como tempo de contribuição, como tempo de efetivo exercício do serviço público. Férias, porque se você parar para pensar, férias é um período em que você efetivamente não trabalhou, mas conta como tempo de contribuição, tanto no regime geral como no regime próprio. Inclusive, é um período em que você não está exposto a agentes nocivos, mas conta como especial. Já pensou o procurador federal alegar isso? Né? Se fosse o OGL, talvez o OGL ia alegar só para encher o saco. Né? Dizer que o período de férias não pode ser contado como especial porque não havia efetiva exposição a agentes nocivos. Né? Só para encher o saco, para ver o que o tribunal ia dizer. Né? Ia chamar o OGL de louco, enfim, eu sei disso. Tá? Mas vejam só, porque inclusive se discute, né, na atividade especial muito a questão do auxílio-doença, previdenciário e acidentário. Isso é bem controverso, você sabe. O acidentário, ok, posicionamento é que sim. O acidentário, o previdenciário é que nós temos a discussão. Tá? Mas isso vocês vão falar com os outros professores. Tá? Exercício de cargo e comissão, conta, convocação para serviço militar obrigatório, para serviços obrigatórios, como júri, por exemplo. Né?
enfim, outros serviços obrigatórios, né? A questão eleitoral, muitas vezes, se você é presidente de mesa, né? Você é convocado já para uma reunião uns dias antes das eleições, né? No teu expediente de trabalho, então esse dia conta. Enfim, outras convocações, enfim, licenças, desde que sejam remuneradas, conta como tempo efetivo de serviço. Por outro lado, é importante destacar que, independentemente do regime jurídico a que se submete o servidor, seja seletista, estatutário ou contratação temporária, o tempo de serviço prestado aos entes públicos será computado como tempo de serviço público, ressalvada a previsão legal para o tempo de serviço prestado às sociedades de economia mista ou empresas públicas. Tá? O que acontece? Muitas prefeituras são seletistas e elas vão implantar o regime próprio. Então, esse tempo de serviço público prestado na condição de seletista conta como tempo de serviço público, inclusive para fixar data de ingresso no serviço público. E aqui que está a importância disso. Por quê? Porque, na verdade, lembra o que eu falei ontem, as aposentadorias nos regimes próprios, as regras, são de acordo com o quê? Com a data de ingresso. Então, imagine, vamos fazer um regime próprio hoje no meu município, vamos criar ele hoje. Tá, mas e aí, qual é que vai ser a data de ingresso do serviço público? Vai ser a data em que a pessoa entrou efetivamente, mas ela entrou seletista, ela não era estatutária, não tem problema. Vai ser aquela data em que ela efetivamente entrou, aquela data em que ela assinou a carteira de trabalho com a administração pública, ok? Para fins de contagem de data de ingresso do serviço público. Desculpa a minha ignorância. Sim. No assunto, mas você falou 30 anos para mulheres, 35 anos Isso. para homens, né? Uhum. Aposentadoria a tempo de contribuição. Isso, contribuição. Em relação à periculosidade e insalubridade... A gente vai conversar, tem diferenciação. Sim. Tá. Outra questão, outro conceito que a gente tem que comentar um pouquinho é a questão do tempo na carreira. Porque, assim, porque a lei, às vezes, as regras de transição, depois eu já mostro elas e vai ficar muito mais claro para vocês. Às vezes exige tempo mínimo no cargo, às vezes exige tempo mínimo na carreira, às vezes exige os dois, às vezes exige tanto tempo de serviço público. Vocês estão entendendo? Então tem que mais ou menos pensar, o que é tempo na carreira? Tempo na carreira, por exemplo, o seguinte, tempo na carreira de servidor da Justiça Federal. Tanto faz se eu estou no cargo de técnico ou no cargo de analista. Porque isso é tempo na carreira. Tempo no cargo é no cargo que eu ocupo. Tem que ter 10 anos na carreira, 10 anos na carreira da Polícia Federal. 5 anos pode ser como inspetor ou agente, né, da Polícia Federal, e os outros 5 como delegado. Né? Então, assim, os requisitos são diferentes. Carreira é o órgão que tu tá, a carreira que tu tá seguindo, vamos dizer assim, é algo mais macro do que cargo, tá? Então, a emenda constitucional 41 e 43 passaram a exigir esse requisito tempo na carreira, mas principalmente para as regras de transição, tá? Tempo de efetivo cargo, né, exige-se, né, a regra atual exige 5 anos no cargo em que você quer se aposentar. Você tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Isso são conceitos, lembra de novo, meio que associados à ideia de carência, um tempo mínimo, né? Um tempo mínimo, né? Tempo no cargo e não e aqui cuidado, assim, é tempo no cargo, não é em cada nível. Lembra dos professores estaduais que são separados em níveis, classes e padrões? Né? Não precisa estar tanto, ele faz uma pós-graduação, ele sobe de nível, ele pode fazer a pós-graduação lá no final e subir de nível e não tem problema. Tá? O que é ser professor, é tempo no cargo, séries iniciais, ensino médio, ensino fundamental, enfim, e aí assim por diante. Tá? Então é tempo no cargo. Ok? Falando em professor, nós temos um probleminha, um histórico aqui que é problemático, né? Mas eu vou avançar nele. Tá? Eu vou avançar nele, depois a gente volta nele, que é a ideia da aposentadoria do professor. Tá? Contagem para fins de fixação de data de ingresso é muito importante. Por quê? Porque nós temos, na verdade, regras de transição e elas são lastreadas em 2 marcos. Emenda Constitucional 20 de 98, e aqui a gente começa já a adentrar nas regras, tá? E a Emenda Constitucional número 41 de 2003. Ok? Então, são 2 marcos temporais. E vejam o seguinte, a emenda constitucional aqui, ela é de 16/12 de 98. Essa aqui, embora seja de 2003, ela entrou em vigor em 1/1 de 2004.
Então, vejam a lógica do sistema. A lógica do sistema é o seguinte. Nós tínhamos regras antes da emenda constitucional número 20 de 98. Quais regras nós tínhamos antes da emenda constitucional número 20 de 98? As regras da Constituição de 88, da redação originária. Aí vem a emenda constitucional número 20 de 98 e traz novas regras. Como, por exemplo, termina com a aposentadoria proporcional. Certo? Ok. E assim por diante. Ela traz novas regras. Aí ela define o quê? Ela diz o seguinte, bom, se você tinha direito adquirido a se aposentar antes, ok, direito adquirido para ti. Primeira situação. Agora, claro, daqui a pouco tu tem direito adquirido, mas a regra nova é mais benéfica. Então, se tu preencher os requisitos da regra nova, tu te aposenta pela regra nova, meu amigo. O que tu quiseres. O que for mais benéfico. Ponto 1. Porque daqui a pouco a regra, aqui a regra antiga, ele tinha direito adquirido a uma proporcional. E a regra nova vai dar uma integral mais benéfica? Pode ser, temos que calcular. Pensem, o regime geral é meio parecido nesse ponto. Certo? Aí vem a emenda constitucional número 20 e traz regras novas. Fica assegurado o direito adquirido. E o que ela mais ainda faz? Ela define regras de transição. Regras de transição. Ela diz o seguinte, para quem vai entrar no serviço público depois dessa data aqui, é assim. Mas para quem já está no serviço público e não atingiu ainda as condições de direito adquirido, a essa pessoa se aplicam as regras de transição. Ok? Certo. Aí nós avançamos e vem a emenda constitucional número 41. E o que a emenda constitucional número 41 diz? A partir de hoje é assim. É o que acontece com toda a reforma previdenciária. A partir de hoje é assim. Mas a partir de hoje, como assim? A partir de hoje, para quem ingressar no serviço público. Para quem já está no serviço público, eu vou criar uma regra de transição. Certo? Eu vou criar uma regra de transição. Que é mais ou menos o que a gente quer fazer com o regime geral, né? Com o regime geral também se fala assim, regras de transição, né? Então, veja só, eu vou criar uma regra de transição para quem já está no serviço público. Para quem não está, quem vai entrar depois dessa data aqui, vale isso aqui. Para quem já está, regra de transição. Claro, sempre assegurado as hipóteses de direito adquirido. Mas para quem não adquiriu direito a nenhuma situação ainda, bom, regra de transição. A partir de agora é assim. Bom, mas para mim faltavam 5 anos. Bom, então fica assado. Tu tens uma regra de transição. E ela faz o seguinte, ela define regras de transição para quem? Ela define regras de transição, e aí começa a complicação. Ela define regras de transição para quem entrou antes da emenda constitucional número 20. E ela define regras de transição para quem entrou antes da emenda constitucional número 41 de 2003. E diz, a partir de hoje, é assim. Entendeu? Então, hoje, nós temos o seguinte. Nós temos 3 marcos temporais. 2 marcos temporais, 3 possibilidades básicas para quem vai se aposentar hoje, no regime próprio. E a pergunta primeiro que você tem que fazer é o seguinte, quando é que você entrou no serviço público? Quando é que você entrou no serviço público? Ah, eu entrei em 87. Bom, então você entrou antes da emenda constitucional número 20 de 98. Há grandes chances de você preencher uma dessas regras de transição aplicáveis para quem entrou antes da emenda constitucional número 20 de 98. Certo? Segura um pouquinho. Segunda possibilidade. Ah, não, eu não entrei antes de 98. Eu entrei em 99. Eugélio entrou na Justiça Federal em agosto de 99. Bom, então Eugélio tem uma regra de transição que se aplica para quem entrou antes da emenda constitucional número 41 de 2003. 99 é antes, está aqui no meio, né? Da emenda constitucional número 41 de 2003. Eu tenho uma regra de transição. Não, mas eu entrei em 2005 no serviço público. Eu tenho 10 anos de serviço público, tenho 5 no cargo, tenho os tempos da iniciativa privada suficientes para me aposentar. Eu entrei com 50 anos no serviço público, hoje já tenho 61.
vamos pensar assim, o 62, tem os requisitos para me aposentar por tempo de contribuição. Então, na verdade, eu entrei depois da emenda constitucional número 41, eu aplico a regra atual. Segure um pouquinho. Ok? Então, vejam só, o que define é o momento de ingresso no serviço público. E aí, vejam só, se entende por data de ingresso no serviço público, a data de ingresso no serviço público na administração pública direta, autárquica ou fundação pública. Se entende que sociedade de economia mista e empresa pública não seria serviço público para fins de marcar data de ingresso de serviço público. Se entende que data de ingresso de serviço público seria mais ou menos esse ingresso num regime próprio de previdência social, né, na linha de que nós conversamos ontem, de quem é que pertence a um regime próprio. Nós estamos excluindo, né, vários sujeitos. Então, esses estão excluídos, então, por isso, não seria data de ingresso no serviço público. Embora Petrobras, Banrisul, enfim, entre aspas, sejam estatais. Né? Ou seja, seria serviço público, né, lato sensu, vamos dizer assim. Tá? Cuidem, mais um detalhe, depois eu passo a pergunta para a colega, passo a palavra para a colega. Cuidem com mais um detalhe muito, muito importante. Eu entrei em 95, antes da emenda constitucional número 20. Então, eu tenho regras de transição que me beneficiem. Mas vejam só, eu entrei antes de 95. Sim, eu entrei em 95, antes da emenda constitucional número 20 de 98. Mas, se a regra atual for mais benéfica para mim, eu aplico a regra atual. Inclusive, se a regra para quem entrou antes de 2003 me for benéfica, eu aplico ela. Vejam só, uma regra de transição que diz o seguinte: para o servidor público que entrou no serviço público, então, antes de 31/12/2003, aplicam-se os seguintes requisitos. Ele pode se aposentar por tempo de contribuição preenchido os seguintes requisitos. O que entrou em 95, ele entrou antes de 2003. 95 é antes de 2003. Ah, mas 95 antes de 98. Bom, então ele também tem direito àquela regra antes de 98. Ou seja, a ele eu posso aplicar a regra para quem entrou antes de 98, a regra para quem entrou antes de início de 2004, final de 2003, ou a regra atual, qualquer uma delas. Ele pode talvez preencher várias regras e eu vou ter que ver qual é a mais benéfica. E qual é que vai ser a mais benéfica? Aquela cuja renda mensal inicial for maior. Vocês não trabalham assim no regime geral? Preenchido mais de um, eu quero. Lembram? 16/12/98. 28/11/99. Lei do fator previdenciário. Ampliação do PBC, 80% maiores. Antes era com base nos 36. E DER. 3 simulações. Preencheu nas 3, qual que é a mais benéfica? Da mesma forma aqui. Certo? Não entrei em cálculos ainda, não falei de cálculos no regime próprio. Nada disso ainda. Mas eu quero que vocês entendam a lógica do sistema. Ok? Então, a lógica do sistema é essa. Você aplica a regra mais benéfica. Agora, claro, o camarada que entrou em 2005, ele só tem direito de acordo com a regra atual. O cara que entrou, que nem eu, que entrei em 99, ou seja, o sujeito que entrou entre 16/12/98 e 1/1/2004, ele tem direito à regra atual e à regra de transição para ele, porque ele entrou antes de 2003. Agora, o sujeito que entrou antes da emenda constitucional número 20 de 98, ele tem direito a uma regra de transição para quem entrou antes da emenda constitucional número 20 de 98, tem direito a uma regra de transição que entrou porque antes da emenda constitucional número 41 de 2003 e a regra atual. Ok? Certo? A regra de transição para quem entrou antes da emenda constitucional número 20 de 98, ela vem prevista na emenda constitucional número 47 de 2005. Eles tiveram que fazer uma regra de transição para corrigir uma distorção. Por quê? Porque quando eles fizeram a emenda constitucional número 41, eles criaram uma regra de transição para quem entrou antes da emenda constitucional número 41, certo? E criaram outra regra de transição, uma regra de transição para quem entrou antes da emenda constitucional número 41, e criaram uma regra atual. E criaram uma regra de transição para quem tinha entrado antes da emenda constitucional número 48. Mas qual que é a lógica do sistema? É que essa regra de transição para quem entrou antes de 98 fosse mais benéfica do que essa regra de transição para quem entrou nesse período aqui, e que essa regra de transição aqui fosse mais benéfica do que a regra atual. E que essa regra de transição para quem entrou nesse intervalo fosse mais benéfica que a regra atual. Mas ela não poderia, essa regra de transição aqui, ser mais benéfica do que essa aqui. Porque esse camarada aqui, ele está há muito mais tempo já no serviço público, então ele tem que
ele tem que ser tratado de um modo diferente do que esse intermediário. Só que eles não fizeram isso, eles criaram uma regra de transição na emenda constitucional número 41, que era pior do que a regra atual. Então não tinha graça nenhuma optar pela regra de transição, certo? Então veio a emenda constitucional número 47 e corrigiu essa distorção. Tá? Então, quando nós estudarmos as regras, a gente já vai estudar de acordo com a regra da emenda constitucional número 47, tá? Mas ela é aplicável para quem entrou antes de 98. Se vocês olharem, entre lá nas emendas constitucionais, vocês vão procurar emenda constitucional número 47, ela vai dizer, olha, para o servidor, ela altera o artigo tal, inclui o artigo tal, não sei o quê, e aplica-se para o servidor público que entrou antes da emenda constitucional número 20 de 98, ou antes de 16 de 12 de 98. Ela veio para corrigir Ontem eu falei para vocês, né, a cagada que fizeram, né, o que o legislador fez, foi um equívoco que ele fez, que ele cometeu ali, enfim, não se deu conta. Então, a emenda constitucional número 47 nasceu por quê? Porque aprovada a emenda constitucional número 41, os servidores públicos se deram conta disso. Mas espera aí um pouquinho. Pô, cara, eu que sou mais antigo do que tu, Eugélio, a minha aposentadoria vai dar pior do que a tua. Isso não tem sentido. Então, aí esse pessoal começou a se dar conta disso. Houve uma pressão por parte do sindicato dos servidores públicos junto aos parlamentares, e não preciso dizer, né, o próprio parlamento tem servidores públicos, né? Houve uma pressão muito forte, então acabou se corrigindo, de certa maneira, essa distorção. Certo? Colega? Era essa questão de que é diferente do regime geral, que aplica Sim, a regra do momento da DER. no momento da DER. Então, Sim. ali pode ser aplicada qualquer uma delas, aquela mais benéfica. A mais benéfica, considerando a data de ingresso da pessoa no serviço público. Entrou 94. Entrou em 94, pega todas. Se a atual for a mais benéfica, atual. Senão vai pegar a da regra de transição do artigo 6º ou do artigo 2º. Que era seletista ao regime anterior. Sim, desde que ele tenha migrado para o regime próprio. O que acontece? Quando não se tem regime próprio instituído, nós conversamos ontem, vincula-se ao INSS. Aí decide-se criar um regime próprio. Os servidores têm a possibilidade de optar pelo regime próprio. Lembram dos estabilizados antes da Constituição de 88? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eles foram estabilizados, né? E é isso. Claro, o estabilizado significou muito mais coisa do que isso. Mas nesse caso dos servidores públicos, né, se dá essa opção para eles optarem ou não pelo regime próprio. Então, muitos optam pelo regime geral, né, mas a grande maioria vai para o regime próprio. Isso também pode ser um objeto de pergunta. E para vocês, como advogados, né, e aí você tem que dizer, se você seguir no regime geral é assim, se você for para o regime próprio vai ser assado. Mas dava opção na época. Por escrito, fazia a opção por escrito. Alguns demonstram desconhecer a opção. Em princípio deveria ser por escrito, né? Agora, claro, a gente nunca sabe como é que foi feito, né? Daqui a pouco pegaram e escreveram todo mundo no regime próprio e foi meio que goela abaixo, como se diz vulgarmente, né? Quando ficaram sabendo, nem já estavam no regime próprio, né? Enfim. E não pode sair do próprio para o geral daí depois. Não, às vezes, não, ele não pode. Se o servidor optou para ir para o regime próprio, ele não pode mais voltar para o geral, a não ser que ele peça exoneração, recolha uma para recuperar a qualidade de segurado e faça a averbação. Mas não no serviço público. Não. Só que em muitos casos acaba acontecendo dos municípios extinguirem os regimes próprios por insuficiência financeira e aí às vezes acabam voltando para o regime geral. Mas aí é um outro problema, tá? de gestão, vamos dizer assim. Ok até aqui? Certo? Avançamos então. Duas datas, né? Então nós falamos ontem da posse, enfim, né? Quanto a isso, tá? Avanço. Contagem recíproca eu vou avançar, pessoal, tá? O meu material aqui é bem chutinho, tá? Porque ele é uma coisa bem curtinha, mas assim, vai ser na parte prática, a gente vai conversar, prometo a vocês pelo menos 1 hora sobre contagem recíproca semana que vem, porque ali tem questão de ações e bastante, tá? Dá para discutir bastante coisa. Proventos e sua forma de cálculo. Eu não entrei ainda nas regras de aposentadorias. Deixa eu ver que hora que a gente tem. Não vou entrar hoje, tá? Porque eu vou ficar nessa parte aqui. Tá? Eu vou largar para vocês as regras de aposentadoria e vou dar tema de casa para vocês. Tá? Pessoal de casa, recebe amanhã, depois já, colega? Segunda-feira, show. Tá, porque daí o pessoal de casa também consegue assistir, talvez, e se conseguir assistir até esse ponto, né? Talvez sim, porque no início do curso tende a não deixar acumular as aulas, eu diria assim, né? Depois, às vezes, acaba acumulando um pouquinho. Eu vou deixar algumas questões, vocês reflitam em casa e no início da aula que vem a gente começa, né, pela parte mais prática. Vejam só, proventos e seus cálculos, né? Como é que se calcula uma aposentadoria de um servidor público?
Como é que se calcula a aposentadoria de um servidor público? Tudo depende do quê? Da data de ingresso no serviço público. Tudo depende da data. Como é que se calcula a aposentadoria de alguém no regime geral? De acordo com as regras em vigor no momento em que se pede a aposentadoria. Para saber se é com base na média dos 80 ou com base na média dos últimos 36. Se vocês estão fazendo uma revisão, vocês têm que saber a regrinha dos 36. Porque daqui a pouco o cara se aposentou lá em 98, quando era com base nos últimos 36. Que é a Lei 9876 de 99, a Lei do Fator Previdenciário, que ampliou o PBC também para os 80% maiores. Então, você tem que saber isso lá no regime geral. Como é que é no regime próprio? Não é de acordo com o momento em que ele pediu a aposentadoria. É de acordo com o momento em que ele entrou no serviço público. Esse é o primeiro ponto. Então, vocês têm que saber quando que ele entrou no serviço público para saber como é que vai se dar o cálculo dos proventos. Claro, o cálculo dos proventos vai depender muito da regra pela qual ele vai se aposentar. Porque se ele se aposentar pela regra atual, talvez a melhor para ele, o cálculo dos proventos vai se dar pela regra atual. A regra de opção é que vincula a sistemática de cálculo. Mas se ele daqui a pouco se aposentar por uma regra de transição, nós vamos ter que ver qual a sistemática de cálculo dos proventos previstos para aquela regra de transição. Certo? É tudo muito teórico até aqui. Vamos para a parte prática. Existem dois conceitos fundamentais. Um deles que é a integralidade e o outro que é a paridade. Certo? E isso, se vocês já, em algum momento, se interessaram por regime próprio, vocês já ouviram falar, integralidade e paridade. São coisas diferentes que sempre andam juntos. São coisas diferentes que sempre andam juntos. O que é integralidade? O que é integralidade? Integralidade é o direito de que a sua última remuneração, ou seja, seu último salário de contribuição, olhando sob o foco do regime geral, que eu disse que em vários momentos eu ia aproximar do regime geral justamente para vocês conseguirem se situar melhor. Porque no regime próprio, quando se fala assim, não se difunde muito esse conceito e fica muito mais fácil quando tu bota do lado do regime geral. Então, a tua última remuneração, ou seja, teu último salário de contribuição como servidor público, essa sua última remuneração vai ser o quê? Os seus proventos de aposentadoria. O nome técnico, que recebe a aposentadoria do servidor público é proventos de aposentadoria. O que é os proventos de aposentadoria? Na verdade, a renda mensal inicial. Na verdade, aqui tecnicamente até é melhor colocar para vocês, a última remuneração vai ser o salário de contribuição, a sua remuneração vai ser o salário de contribuição e vai ser inclusive o salário de benefício. A sua última remuneração é o salário de contribuição, teu último salário de contribuição, ok? E isso vai ser considerado o teu salário de benefício. Os proventos de aposentadoria, eles ficam meio que numa interrogação, porque na verdade nós temos que ver como é que vai se dar o cálculo da tua aposentadoria. Então, eu volto de novo num paralelo para o regime geral. O cálculo de uma aposentadoria no servidor público, ele se divide de duas formas, assim como no regime geral. Primeiro eu apuro o salário de benefício e depois eu vou ver a renda mensal inicial. No regime geral, vocês fazem assim, apura o salário de benefício, aplica o fator previdenciário e vê quanto que deu a renda mensal inicial. Apura o salário de benefício, aplica 91% e vê quanto que deu a renda mensal inicial do auxílio-doença. Ou 50% vê quanto que deu a renda mensal do auxílio-acidente. Isso é regime geral. Bom, como é que eu apuro o salário de benefício num regime próprio? Se for um servidor público que tem direito à integralidade, é a última remuneração o salário de benefício. Ok? A última remuneração é o salário de benefício. Qual vai ser o valor dos proventos da aposentadoria dele? Eu tenho que ver. Por quê?
Porque daqui a pouco ele está recebendo uma aposentadoria com proventos proporcionais. E tem algumas que são com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Eu vou ter que aplicar a proporcionalidade. Depois a gente entra em uma por uma na semana que vem e vai abrindo isso, entendeu? Essas janelas. Tá? Aqui é a parte mais geral para distinguir bem isso. Integralidade, proporcionalidade e paridade. Vejam só. O servidor público que tem direito à integralidade não quer dizer que os proventos da aposentadoria dele vão ser sempre integrais. Uma coisa é proventos integrais, outra é integralidade. O que é proventos integrais? Quando a Constituição fala no artigo 40, proventos integrais. Proventos integrais é 100% do salário de benefício. Está querendo dizer que não é proporcional. Proventos integrais está associado àquela ideia lá do regime geral de aposentadoria integral. Mas aquela aposentadoria integral que nós tínhamos no regime geral antes da emenda constitucional número 20 de 98, era o quê? Era feita com base na média dos 36 salários de contribuição. Certo? Então, tu ganhava 100% dos 36, da média dos 36. Então, essa é a ideia de proventos integrais. Integralidade não tem nada a ver com proventos integrais. Integralidade tem a ver com a forma de apuração do salário de benefício. Que neste caso, para o servidor que tem direito à integralidade, o salário de benefício num paralelo com o regime geral, o salário de benefício é igual à última remuneração do servidor público. Ou seja, o salário de benefício é igual ao último salário de contribuição dele. Entenderam até aqui? Tá claro? Isso é integralidade. Mas vejam só, nem todos os servidores públicos têm direito à integralidade. Nem todos. A câmera pega nesse ângulo aqui embaixo, colega? Aqui? Pega. Tá. Nem todos têm direito à integralidade. Mas quem não tem direito à integralidade, como é que então eu vou calcular o salário de benefício? Quem não tem integralidade. Depois eu digo quem não tem integralidade, tá? Mas saiba que existe quem tem e quem não tem neste momento. Quem não tem direito à integralidade, como é que eu calculo o salário de benefício? Como é que eu apuro o salário de benefício? Eu apuro o salário de benefício, da mesma forma que o regime geral de previdência social. Como assim? Média dos 80% maiores. Para quem não tem direito à integralidade, eu apuro o salário de benefício da mesma forma que eu apuro no regime geral, média dos 80% maiores salários de contribuição. Com um pequeno detalhe, sem limitação do teto. Porque, na verdade, o servidor público que está ganhando, o servidor público que entrou, por exemplo, em 2005 e está ganhando hoje 8 mil, ele recolhe sobre os 8 mil. Entenderam? Não tem teto. Depois a gente entra no detalhe da previdência privada, tá? Que daí há uma limitação. Mas, em princípio, não tem teto. Ok? Ele recolhe a contribuição previdenciária sobre os 8 mil, então tu vai fazer a média dos 80% maiores e vai considerar. Então, tu tem que ter muito cuidado quando você vai usar os programas do regime geral. Porque os programas de cálculo do regime geral, eles limitam no teto. Então, aqui tem que ter alguma forma de desconfigurar aquele programa para ele não limitar no teto. Se tem a opção, melhor. Senão, vocês têm que ligar para o suporte e dizer, pera um pouquinho, esse aqui só serve para o regime geral, não serve para o regime próprio. Preciso que vocês criem um campo, uma opção, para não limitar no teto. Aquele do IBDP? Eu não sei. Não sei se tem essa funcionalidade. Regime geral, 90% deles são só regime geral. Não sei se tem essa possibilidade. Confesso que eu entrei uma vez só no programa de cálculos do IBDP, como eu não preciso fazer, enfim, eu acabo não acessando. Nem os jus prévio da Justiça Federal, enfim, que a gente tem ali, eu não acabo não usando muito bem. Tá? Ok? Então, entenderam a diferenciação? Bom, servidor público tem direito à integralidade, como é que vai se dar o cálculo? Em princípio, o salário de benefício vai ser a sua última remuneração. Se ele não tem direito à integralidade, o salário de benefício vai ser a média dos 80% maiores. Isso é a questão da integralidade, ter ou não ter integralidade. O que é paridade? Paridade tem a ver com reajuste.
Não tem nada a ver com cálculo. Tem a ver com reajuste. Paridade tem a ver com reajuste. Então, o servidor público que tem direito a paridade, ele tem direito ao mesmo reajuste dos seus pares. Paridade vem de parecência, de ser par, parecido, semelhança, quase que uma similaridade, similitude, né, que a gente quer na aposentadoria especial, enfim, laudo similar, enfim. De ser parecido, parecência, ser par. Então, o servidor público inativo tem direito ao mesmo reajuste dos ativos. Os inativos têm direito ao mesmo reajuste dos ativos. Quando é concedido um aumento salarial, um novo plano de cargos e salários aos ativos, isso deve repercutir obrigatoriamente para os inativos, que se aposentaram e têm direito à paridade. Ok? Se os inativos não têm direito à paridade, então o reajuste tem que ser de outra ordem. Ele não vai poder se dar de acordo com os ativos. E eles sempre ficam vinculados, os ativos e os inativos. Se os ativos não têm reajuste e tu tem direito à paridade, tu como inativo também não tem. Tu se lasca junto com o pessoal da ativa, entenderam? Então isso às vezes é ruim, porque daqui a pouco o governo não dá reajuste nenhum para o pessoal da ativa. E aí tu que está aposentado está te quebrando junto também. O remédio está subindo, né? O mercado está subindo e tu está aposentado e os teus colegas da ativa não têm reajuste. Então isso às vezes é ruim, porque às vezes o teu cargo já está em extinção. E aí o governo não tem mais muito interesse, estão me entendendo? E aí ele começa a te sacanear. Como nós não temos uma database no serviço público definida, onde todo mundo tem a reposição inflacionária do ano anterior, tu acaba sendo penalizado por ter a paridade. Então a paridade não é o melhor dos mundos. Tu ter a paridade pode ser bom como pode ser ruim. Eu tenho um colega dentro da Justiça Federal que ele diz que ele não quer a paridade de jeito nenhum. Ele diz que ele está pensando, quando ele se aposentar, ele vai querer optar pela regra atual, talvez, porque ele acha que a paridade é um tiro no pé. Né? Porque daqui a pouco a paridade, se os ativos não tiverem reajuste, tu está lascado. Pode acontecer 2, 3 anos dos ativos ficarem sem reajuste, tu também como inativo não vai ter. Certo? Agora, para quem não tem paridade, como é que se dá o reajuste? Então, para quem não tem paridade, o reajuste tem duas alternativas. Ou uma lei doente, tá? Não é uma lei doente, tá? É uma lei doente. Tá? Uma lei doente vai definir o índice, lei doente define o índice, de reajuste. Como é que é no regime geral? INPC. Está lá, artigo 41A da Lei 8.213. Então, ou você tem uma lei do município de Caxias do Sul dizendo, olha, todos os aposentados aqui do município de Caxias do Sul que não têm direito à paridade, o índice de reajuste que nós vamos adotar é o IGPM, é o IPCA e é o INPC. É a Selic. Sei lá. Entenderam? Ou tem uma lei do município dizendo como é que vai se dar, ou, em não tendo a lei do município, o mesmo índice utilizado vai ser o do INSS. Ou seja, ou você tem uma lei, ou no caso de omissão legislativa, você vai usar o mesmo índice de reajuste, mesmo percentual, mesma alíquota utilizado pelo INSS no regime geral. Porque qual é a ideia? Sem reajuste não dá para deixar. Inclusive se entende que o município não pode dar um reajuste menor que o do INSS. O INSS deu 7% no ano, para quem ganhava mais que o salário mínimo, o município não poderia vir e dar 2% só. Não, ele tem que fazer a reposição inflacionária. Né? Então ele tem que pelo menos fazer a reposição inflacionária, né? Enfim, e dar o 7%. Ou ele define um índice que ele utiliza, que daí sim poderia dar menos que o município, só que isso está sendo, do que o INSS, mas isso está sendo objeto ainda de ação judicial e não está muito consolidado. Por quê? Porque uma boa parte dos servidores públicos que se aposentam hoje tem direito à paridade e à integralidade. Por quê?
Porque quem tem direito à paridade e à integralidade é aquele servidor público que entrou no serviço público antes de 31/12/2003. Antes da emenda constitucional número 41. Tá? É aquele servidor público que entrou antes da emenda constitucional número 41, ou seja, é aquele servidor público que tem menos, que tem mais ou menos, né, de 15 anos de serviço público, né? Ou seja, é um servidor público que já é o servidor público que está em vias de se aposentar hoje. Daqui a uns anos não vai mais ser assim. Mas a grande maioria dos servidores públicos que se aposentam hoje ainda, eles provavelmente ingressaram antes e eles têm ainda direito à paridade, à integralidade. Tá? Vamos ao que está no material, depois eu abro para perguntas de vocês, dúvidas, enfim, provavelmente esse vai ser mais o fechamento da aula nossa de hoje. Então, paridade, qualidade característica de que é par, igualdade, enfim, parecência, enfim, semelhança. Do ponto de vista do direito previdenciário, consiste no direito dos aposentados a revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações previstas para os servidores ativos, bem como a extensão dos benefícios e vantagens a estes concedidos. Então, se implantarem, e isso é a discussão normalmente do negócio. Porque o que acontece? O município percebe que a paridade... o prefeito diz assim, poxa, o pessoal lá está reclamando que o salário está muito baixo. Então, ele dá um reajuste. Daí ele diz, mas isso vai impactar nos aposentados? Vai, nos que têm direito à paridade. Como hoje 95% dos aposentados têm direito à paridade, vai impactar. O cara lá do fundo vai dizer do regime próprio, vai impactar aqui. Puxa, nós tínhamos que tentar dar um aumento para os ativos, porque eu quero agradar eles, os aposentados que se ralem, eu não preciso agradar eles. Porque quem é que vai fazer corpo mole, daqui a pouco não vai trabalhar direito, enfim, vai fazer greve, quem é que vai me afetar? É os ativos, não os inativos, estão entendendo? Então ele vai dizer o seguinte, cara, nós temos que dar um jeito então de tentar subir o salário dos ativos, e eu até acho que eles merecem um valor maior, e os inativos que se enralem, porque eu não tenho condições de dar para os dois. Aí eles começam a criar o quê? Vantagens para os ativos. É uma forma, né? Eu crio uma vantagem, enfim, para o ativo. E aí que começam os problemas. Começo a criar vantagens, e se é uma vantagem para determinados, tipo assim, eu vou criar o cargo de supervisor dos patroleiros, do supervisor dos caras da reta escavadeira, do supervisor dos outros. Só que daqui a pouco todo mundo é supervisor e não tem ninguém a ser supervisionado, estão entendendo? Eu crio uma vantagem para todos da ativa. Peraí um pouquinho. Eu crio uma vantagem para todos, é uma forma de eu estar o quê? Invertendo a lógica do sistema e passo a remunerar aqueles servidores por meio de vantagens e não salário. Estão entendendo? Por consequência, então, eu tenho que estender isso para os inativos que têm a paridade também. E aí que entram as ações judiciais. Então, vocês têm que abrir muito o olho quando isso acontece. Quando isso acontece, tem que ser estendido aos inativos também. Tá? Então, vejam só, bem assim como a extensão dos benefícios e vantagens a estes concedidos. Então, claro, criou-se o cargo de supervisor lá na Secretaria de Obras, ok, né? É um cargo, mas o cara tem 30 subordinados. Agora, quando todo mundo recebe uma determinada vantagem, os inativos têm direito a essa vantagem também. Porque é uma vantagem que é genérica, ela camufla alguma coisa, né? Ela integra o salário, né? Numa linha meio que vocês trabalham lá do direito trabalhista mesmo, quem advoga com trabalhista sabe. Ok? O artigo 40, parágrafo 8º, na redação antiga, dizia o seguinte, na redação antes da emenda constitucional número 41, dizia o seguinte, observado disposto no artigo 37.11, o que é isso? Teto. 37.11 é o teto do serviço público. Os proventos de aposentadoria e pensões previstos na mesma proporção, observado disposto no artigo 37, os proventos de aposentadoria e pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. O que é isso? Isso é paridade.
Os proventos de aposentadoria e pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data. Isso é paridade. É o direito dos inativos terem o mesmo reajuste dos ativos. Isso estava assim na Constituição de 88, a emenda constitucional número 20 incluiu esse parágrafo 8º, ok? Mas a emenda constitucional número 41 revogou, tá? Ela revogou a paridade e retornou-se a uma redação originária lá da Constituição de 1946, que dizia o seguinte, e é essa a redação que vocês encontram hoje no artigo 40, parágrafo 8º. O reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. É isso. Hoje, os servidores públicos têm direito ao reajustamento dos benefícios para preservar o caráter real, que nem no regime geral, conforme critérios definidos em lei. Lei doente, definindo o índice. Então, a prefeitura aqui tem uma lei, o município tem uma lei. Se não tiver, no caso de omissão legislativa no INSS, certo? Ok? Tem instrução normativa do Ministério da Previdência Social dizendo que, no caso de omissão legislativa, os regimes próprios têm que aplicar o mesmo índice de reajuste do INSS. Então, reajuste, para quem não tem direito à paridade, algum reajuste tem que ser dado. Certo? Para quem não tem paridade. Ou com base na lei do respectivo município ou do estado que define, ou com base no INSS em virtude da omissão legislativa. Agora, se você tem a paridade, você pode não ganhar reajuste nenhum. Por quê? Porque daqui a pouco o pessoal da ativa não ganha. E aí tu também não vai ganhar. É pior a paridade. Então, ter a paridade... Agora, claro, daqui a pouco o pessoal da ativa consegue um aumento legal, que inclusive recupera a inflação como joga algo para frente ainda, entenderam? Bom, aí é legal ter a paridade. Eu, hoje, servidor público, sinceramente, se eu conseguir... Eu tenho direito à paridade e integralidade, porque eu entrei em 99. Se eu conseguisse ter a integralidade com a não paridade, seria o ideal. Só que eu não consigo ter isso. Então, eu tenho minhas dúvidas ainda, hoje, o que é melhor. Entendeu? Porque isso aqui, para mim, é melhor isso do que fazer a média dos 80% maiores. E a última remuneração vai ser superior à média dos 80% maiores. Até porque tu vens numa ascendente no serviço público, entendeu? Né? Diferente da iniciativa privada, que daqui a pouco, lá no final, você consegue um emprego ganhando um salário mínimo e meio, porque a tua força física já não é mais a mesma, né? Classe baixa, isso acontece muito. Eles chegam no auge aos 35 anos de idade, 30, 35. Né? Depois eles já têm que, se conseguem um emprego, tem que estar feliz. Né? E assumem cargos de portaria, de zeladores, que pagam bem menos muitas vezes. Certo? Lá com 50 anos de idade. Então, claro, se eu conseguisse fazer esse cruzamento, seria melhor. Só que as duas regras andam juntas. Por quê? Porque a regra, existe paridade e existe integralidade hoje ainda? Sim. Tá? Muitos dizem que não. Não existe mais para quem está entrando no serviço público agora. Mas para quem já está no serviço público, existe. Por quê? Porque ela mantém-se da forma concebida pela Constituição de 88 para os aposentados e pensionistas antes de 18/12/2003. Tá? Os que já tinham direito adquirido a se aposentar e não se aposentaram, antes da emenda constitucional número 41 de 2003, aos que vierem se aposentar pela regra de transição do artigo 6º da emenda constitucional número 41 de 2003, que é a minha regra de transição. Então, aos que vierem, imagina só, o colega perguntou antes no intervalo, eu tenho 38 anos de idade, eu vou me aposentar com 60, se mudar e agora eu vou para 65, então eu vou mais 37, né? Nós estamos em 2017, 37, mais 37, 47, 54. Eu vou me aposentar em 2054. Tá certo meu cálculo? Tá, né? Não, 27, 2044. Eu vou me aposentar em 2044, tá? E vou ter direito à paridade e à integralidade. A não ser que derrubem ela por força de mudança constitucional. Mas isso é um ponto muito sensível que provavelmente eles não vão conseguir derrubar. E se eles derrubar, o STF vai dizer que é aquela ideia do BOF lá, do alemão, né? Enfim, normas constitucionais e inconstitucionais, né? Das inconstitucionalidades dentro da própria Constituição. É muito difícil conseguir derrubar isso, tá, pessoal? Ok? Os que já tinham direito adquirido, aos que ingressarem, aos que vierem se aposentar pela regra de transição do artigo 6º
e aos que vierem se aposentar pelas regras do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47. O artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, ele é aplicável para quem entrou no serviço público antes da Emenda Constitucional número 20 de 98. Então, claro, muitas pessoas vão se aposentar ainda e vão ter direito à paridade e à integralidade. Quem tem direito à paridade, tem direito à integralidade. Quem não tem direito à paridade, não tem direito à integralidade. As duas andam juntas, certo? Integralidade foi extinta, entre aspas, né, junto com a paridade, ou seja, quem não tem direito a uma não tem direito a outra. Previa que o servidor tivesse os mesmos proventos calculados com base na última remuneração. Em comparação com o regime geral, o salário de benefício seria a última remuneração. Tá tudo o que eu expliquei para vocês agora, tá? Para vocês lerem em casa, refletirem, qualquer dúvida a gente conversa na aula que vem. Hoje, aqui, ó, cálculo igual ao regime geral, artigo 1º da Lei 10.887 de 2004. Norma geral, regime próprio. Então, isso é em todos os regimes próprios. No cálculo dos proventos da aposentadoria dos servidores públicos, de carga efetiva de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, municípios, das autarquias e fundações, previsto no artigo 3º da Emenda Constitucional número 40 e no artigo 2º da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Esse foi o problema. Depois a gente conversa sobre isso. Será considerada a médica simples dos maiores remunerações utilizadas com base para as contribuições do servidor público ao regime de previdência que estiver vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde competência de julho de 94 ou desde o início de contribuição, se posterior àquela competência. Ou seja, aquela regra que vocês têm no regime geral e colocada no regime geral por força da Lei 9876 de 99, né, que ampliou o período básico de cálculo para julho de 94, a mesma regra está aqui no serviço público. Então, se alguém entrou hoje no serviço público, ou se alguém não vai se aposentar por uma dessas regras de transição aqui, por exemplo, ou por uma das situações de direito adquirido, aí sim ele vai ter direito ao cálculo dos proventos de sua aposentadoria com base na média dos 80% maiores. Inclusive aposentadoria especial. Conversamos mais para frente. Tá? Porque a aposentadoria especial não está nessas regras aqui. Tá? E aí eles estão fazendo com base na média dos 80%. Certo? Tá bom. Minha dúvida ali na omissão da legislação segue o INSS, certo? Aqui, sim. E o índice de reajuste é o INPC. Pela lei do INSS, sim. Certo. Agora a minha pergunta. 2017, o índice de reajuste também do salário mínimo é o INPC, certo? Sim. Por que que o índice de reajuste do salário mínimo, que foi benéfico para os aposentados, o índice de reajuste dos aposentados foi 6,58 e do salário mínimo 6,47? Tem uma pequena diferençazinha ali, né? Que foi o primeiro ano, depois de muitos anos, que o reajuste do salário mínimo deu um pouco menor do que o do INPC. Eu não sei exatamente qual porquê disso. Conversa com o Alfredo Linhares, que é o professor de cálculos previdenciários de vocês, que ele trabalha dentro do INSS. Porque tem uma sistemática de cálculo ali do salário mínimo que ela não é só o INPC, né? Tem uma questão de composição com o PIB ali também, né? Sim. Dei uma pesquisada no... Alguém sabe isso? Não? Tá. Dei uma verificada porque a questão está no reajuste do salário mínimo. O reajuste do salário mínimo tem uma questão de fundo ali, que aí o professor de direito do trabalho sabe isso de cor salteado, eu não sei, tá? Que não é o foco. Mas tem uma questão de crescimento da economia. Né? Então, foi o primeiro ano que ele acabou dando menos, né, pela questão, não preciso nem dizer para vocês, pela questão da crise. Né? Então, nos próximos anos pode ocorrer isso? Poderia, talvez, acontecer isso, né? Que é um efeito contrário do que a gente vinha enfrentando durante muitos anos. Mas, talvez, para evitar isso, haja, talvez, uma espécie de vinculação ao mesmo índice. Não uma vinculação das aposentadorias ao salário mínimo, não. A vinculação é meio que inversa ao mesmo índice, tá? Mas dá uma conversada, dá uma pesquisada, enfim, como é que se define o índice de reajuste do salário mínimo. O índice de reajuste do salário mínimo, ele tem algumas outras peculiaridades aqui, tá? Avanço. Então, logo não tem direito à paridade, então eu coloco os servidores aposentados a partir de 1 de 1 de 2004, salvo situações de direito adquirido, e, claro, os servidores que não preenchem os requisitos das regras de transição, tá? Avanço. Índice utilizado, na linha do que o colega conversou, né? O artigo 15, lá da Lei 10.887 de 2004, estabeleceu que os proventos e pensões concedidas pelos regimes próprios serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste do benefício do regime geral, mas silenciou quanto ao índice, a lei silenciou.
A lei disse assim, olha, os benefícios do regime próprio vão ser reajustados sempre que forem reajustados do regime geral, certo? Então, tá, se tu tem uma lei do município que define o índice, ok, mas se tu não tiveres, vejam só, aí vem a orientação normativa 1 de 2007, que diz o seguinte, lá no seu artigo 73, os benefícios de aposentadoria e pensões serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente o valor real na mesma data em que se der o reajuste do benefício do regime geral, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo respectivo ente federativo, aplicando na forma proporcional, que é a história do prorata que vocês vão trabalhar lá no regime geral. Então, ou seja, de acordo com a lei do respectivo ente. Bom, mas então cada município teria que fazer uma lei para definir como ia ser o reajuste, né, do pessoal do seu município que está aposentado e não tem direito à paridade. Para evitar isso, o parágrafo único diz o seguinte, na ausência de definição pelo ente do índice oficial de reajustamento que preserve em caráter permanente o valor real, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral. Então, vem a orientação normativa de seguinte, olha, se não tem a lei, aplica-se o mesmo índice utilizado pelo INSS no regime geral. Se questiona um pouquinho se isso seria constitucional, porque, em princípio, reajuste de servidor público tem que ser definido em lei. E aqui é com base numa orientação normativa que previu que, na ausência de lei, tu seguiria o do INSS, né? E se questiona isso, se isso seria constitucional. Não tem ações na justiça questionando isso, se questiona isso do ponto de vista doutrinário, né? E se diz, olha, isso aqui em princípio não é constitucional, isso aqui teria que ter vindo lá na lei 10.887, nessa leizinha aqui, quando disse, ela deveria ter falado lá no artigo 15 que, bom, que o ente pode regular e que se ele não regular, aplica-se o mesmo do INSS. Aí tu tens uma lei fazendo essa previsão, uma lei de normas gerais, né? E não por força de uma orientação normativa como acabou se fazendo, né? A Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social da época, tá? Mas enfim, optou-se por isso, ok? Certo? Nós temos alguns minutinhos ainda, e o 2 no meu relógio, mas eu vou passar a uns 5, tá? Eu vou até ao meio-dia e 5, mais ou menos, para ter 7 pelo menos. Que é o seguinte, pessoal, aqui neste material, a partir de agora, nós temos as regras atuais de aposentadoria, tá? Então, eu vou pedir assim, ó, que vocês deem uma olhada em casa. Assim, ó, combinação, certo, tá, pessoal? Eu vou mandar esse material para a professora Patrícia. Vocês têm o contato dela, enfim, tem, tá? E ela vai repassar esse material para vocês, tanto para vocês aqui, como para o pessoal de casa. Peço que o pessoal de casa, eu não sei se vocês conseguem reassistir as aulas, conseguem também, né? Enfim, e o pessoal de casa, então, que assista as aulas, e que talvez durante a semana, pelo menos, tá? Porque assim, 4 aulas é pouco para eu aprofundar. Eu já dei 10 aulas de regime próprio, tá? Falei para vocês, coordenei uma pós, então tem muita coisa para falar. Então, veja só, assim, eu preciso que vocês pelo menos deem uma lida no material de aposentadorias. Não precisa entender, mas tem que ter dado uma lida para se familiarizar. Né? E deem uma lida com calma e tentam distinguir uma situação da outra. Opa, aqui é assim. Tá, não, mas espera aí, porque esse aqui pede isso aqui. Tá, mas o que é aqui? Como é que é assado? Tá? Então, vejam só, aqui nós temos as regras atuais sobre a aposentadoria. Então, hoje a aposentadoria, para quem entra no serviço público, a regra é essa, 55 e 60 de idade, homem, mulher e homem, 35 de contribuição homem, 30 mulher, 10 anos de efetivo serviço público e 5 no cargo. Por isso aquela discussãozinha antes que eu fiz de cargo e serviço público. Isso é uma espécie de carência. Como é que se calcula para quem entra hoje? Proventos integrais na aposentadoria por tempo de contribuição, 100% do salário de benefício apurado nos moldes do artigo 1º lá da Lei 12.618, né, e com base na Lei 10.887 também, tá? 100%, média dos 80% maior de salário de contribuição. Aposentadoria por idade, 65 homens, 60 mulher, 10 anos de efetivo de serviço público e 5 no cargo. Tá? Vejam, regime geral, carência, idade, 180 contribuições, certo? Aposentadoria por idade de regime geral, qual é a carência? 180 contribuições. Aqui no serviço público, se o homem fizer um concurso
e tomar posse aos 55 anos de idade, sem nunca ter contribuído para o regime geral, aos 65 anos ele pode se aposentar. Ele vai ter 10 anos de serviço público. Se ele estiver os 5 últimos anos no mesmo cargo, ele pode se aposentar naquele cargo. Ok? Ele vai receber a aposentadoria cheia, integral? Não. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Nós conversamos semana que vem como é que se faz a proporcionalidade. Se um aposentado entrar no serviço público... Ele se aposenta de novo? Sim. Sim, mas daí tem que respeitar os 15 anos... Não. Anos, 10 anos de efetivo. Aos 55 anos de idade, tu te aposentou na iniciativa privada, aposentadoria por tempo de contribuição, fizeste concurso e aos 55 anos de idade tu tomasse posse no serviço público. Aos 65 anos de idade tu pode te aposentar no serviço público. Não é 10 mais 5, é os 5 Isso. mais 10. Não são isso. Os 5 anos de cargo, isso, perfeito. Os 5 anos de cargo estão dentro do serviço público. Ok, entendeu? Acaba somando... Isso, se você estava somando. Não, é dentro. Tá? A gente vai com calma na semana que vem, mas estou passando rapidinho assim para vocês lerem, tá? Professor, aposentadoria compulsória, tá? Aposentadoria por invalidez, tá? Isso tem bastante discussão. Aposentadoria especial, tá? Então, assim, ó, esse material de aposentadoria, aqui em diante, tá? O meu e-mail, se vocês quiserem tomar nota, tá? Esse material de aposentadoria, e vocês vão dar uma lida com calma durante a semana, tá? Eu preciso disso porque senão assim, a gente não vai conseguir vencer, tá? Não é porque eu não queira, mas assim, que são muitos detalhes, enfim. Ok? Tá, eu vou trocar, porque daí depois eu vou trocar e vou mostrar um outro material para vocês que eu quero que vocês leiam, tá? Porque esse aqui é curtinho, é rápido, enfim. Mas eu recomendo que vocês deem uma lida, que vocês venham com as perguntas na ponta da língua. Eu tenho várias. Então assim, ó, quer me mandar elas antes por e-mail? Pode me mandar. Sabe? Não tem galho nenhum, tá? Vai que eu não saiba alguma, né? Pode acontecer. Claro que sim, pode acontecer. Assim, ó, pessoal, assim, ó, acontece, às vezes tu não sabe uma, e eu chego e digo, sou sincero, eu chego e digo, não sei, vão conversar com o outro professor, me manda o e-mail. Às vezes tem coisas muito peculiares que eu não sei, aí a gente vai adiante, vai tentar achar. Eu sei pessoas que sabem. Isso já é meio caminho andado, né? Às vezes a gente não sabe e sabe pessoas que sabem. Então, assim como vocês vêm para tirar dúvidas com a gente, com os professores, enfim, eu digo, troca uma ideia com fulano. Processo administrativo previdenciário é um mundo à parte que eu sei, eu enxergo ele depois que ele está nos autos judiciais, porque eu atuo na esfera judicial. Certamente você sabe muito mais de processo administrativo previdenciário. Se me convidar para dar aula de processo administrativo previdenciário, eu não vou. Por quê? Porque o advogado sabe mais que eu. O advogado todo dia vai no balcão do INSS e ele quer saber o pulo do gato, e eu não sei dar o pulo do gato para ele. Eu sei dar o pulo do gato do processo judicial. Sim, cada um lê a instrução normativa. Copiaram quem queria copiar? Posso trocar? Então, cada um tem a sua instrução normativa ainda. Tem uma instrução normativa e cada um ainda tem a sua, né? Aí complica. Ela diz a Jane aqui, funciona assim. É bem isso, então. Ok, vou mandar junto um material, que é esse material aqui, que é as regras de aposentadoria. Eu só vou explicar a lógica desse material, não vou explicar o conteúdo do material. Tá? Então, assim, para vocês conseguirem ler em casa com calma. Esse material, ele é dividido sob 3 pontos. Primeiro, no item 1, ele traz as regras permanentes. O que são regras permanentes? É uma definição da doutrina. São as chamadas regras atuais. Hoje é assim. 2, regras transitórias. 2 pontos. Aplicáveis àqueles que se encontram no serviço público. Aqueles que se encontravam no serviço público antes da emenda constitucional número 20 ou antes da emenda constitucional número 41. Ok? Situações de direito adquirido. São aquelas pessoas que já se aposentaram, provavelmente, porque elas tinham direito adquirido há muito tempo atrás já, e hoje talvez querem uma revisão. Então, para saber se dá para fazer a revisão, a primeira coisa que tem que saber é entender como um camarada se aposentou. Eu tenho que pegar o processo administrativo dele, analisar, entender como ele se aposentou, para ver a partir dali se eu posso revisar. Ele se aposentou de modo proporcional, ele tinha apresentado o certificado lá do Exército e não contaram aquele 1 ano de tempo de contribuição. Então, se ele era proporcional, 1 ano a mais, vamos aumentar a proporcionalidade. É uma revisão que cabe. Certo? Então, tem N situações. Ele levou a certidão dos 2 anos que ele tinha dado do INSS e o serviço público não deu bola, aposentou ele proporcional. Ele ficou feliz da vida porque saiu a aposentadoria dele, mas não averbaram aqueles 2 anos. Porque a certidão estava meio errada, não preenchia bem os requisitos que eles queriam. Então, que eles tivessem feito o quê? Uma carta de exigências. Por que não fazer? Por que não solicitar? Não precisa fazer esse nome todo bonitinho, mas eles têm que pelo menos comunicar ao servidor que, olha, essa tua certidão está errada. Por escrito, PA, né? Ok? Vamos lá, então.
Aposentadorias, regras permanentes. Então, aqui vocês têm as regras permanentes da aposentadoria por invalidez, 1.1. Várias explicações. Porque a aposentadoria por invalidez é um dodói, tá? Nós vamos conversar sobre ela. Regras permanentes da aposentadoria compulsória, 1.2. 1.3, aposentadoria voluntária. No regime próprio, nós temos duas aposentadorias voluntárias. A por tempo de contribuição e a por idade. Porque a outra é compulsória. Tá? Então, eu me aposento por idade se eu quiser. No regime geral também é assim. Eu me aposento por tempo de contribuição se eu quiser. Né? A gente não tem no regime geral a compulsória, né? Que no regime próprio a gente tem. Aposentadoria por compulsória, ela é dividida, a aposentadoria, voluntária, ela é dividida em 3. Idade e tempo de contribuição para todos, exceto o professor. Idade e tempo de contribuição para o professor e só por idade. Tá? Aí eu apresento a primeira, 3, A, B e C. Apresento a né, os requisitos, a forma de cálculo, a forma de reajuste, algumas observações. Depois a idade e tempo de contribuição para o professor. Né, e aí vai de novo e só por idade. Né, sempre tem forma de cálculo, enfim, também a gente comenta isso. Tá? Forma de cálculo, enfim. Tá? Aposentadoria especial, então repete um pouquinho até aquele material. Né, é por isso que leia em casa em conjunto que a gente ganha muito tempo. Tá? Eu gosto de ir pelo PowerPoint, mas aqui tem alguns julgados antigos mais interessantes, né? Enfim. Regras transitórias de aposentadoria. Opa, já são as transitórias. Regras transitórias, nós temos 3 situações. Para quem entrou antes de 98, nós temos 2 regras. Temos essa, a A e a C. A A praticamente não é mais aplicável, que é justamente a cagada que eles fizeram, a rateada que eles deram. Né? Então, isso eu vou mostrar para vocês. Vou dizer, essa aqui é pior do que essa aqui. É pior do que a regra a de transição que eles criaram na emenda constitucional no 41, e por isso, então, que eles tiveram que fazer uma outra regra de transição. E para essa aqui, para quem entrou antes da emenda constitucional número 41, antes de 31/12 de 2013. Os requisitos de cada uma, a sistemática de cálculo. Média aritmética simples, aqui. Reajuste, mesmo índice do regime geral. Né? Então, aqui trabalha com proporcionalidade. Né? Por isso, a regra de transição do artigo 6º, aí sim, aposentadoria integral, última remuneração do cargo efetivo, ou seja, aqui a ideia de associado à ideia integral no sentido de integralidade, tá? Por isso, última remuneração, paridade também. E aqui também, então, a soma 85/95, que ela existe, eu comentei ontem com vocês, né, que ela existe como regra de transição. Não é algo novo no sistema, pelo contrário, é algo muito antigo, já é mais antigo do que isso aqui, que eu estou te mostrando para vocês, eu explico para vocês. Integral, última remuneração, associada à ideia de paridade. E aqui as situações, ponto 3, situações de direito adquirido. Temos 4 hipóteses de direito adquirido, né? Sempre que entraram em vigor as emendas constitucionais, né? A emenda constitucional número 41 fez previsão, né, de 4 hipóteses, segunda hipótese, de direito adquirido e quais eram os requisitos. Tá? Cuidado. Em alguns momentos, exige-se, não se exige, por exemplo, uma idade, ou a idade é um requisito secundário, mas exige-se muito tempo de serviço público. Em algumas regras de transição. Muito tempo de carreira. Tá? Além do tempo de contribuição. Tá? Ou seja, né, não adianta, às vezes, você preencher 30 anos de tempo de contribuição como mulher, mas vocês não têm 25 anos de serviço público, então essa regra de transição não dá para você. Certo? Pensem, leiam com atenção, com carinho, porque na semana que vem, é sexta-feira de noite, vocês vão estar cansados, né? Então nós vamos fazer a seguinte dinâmica, nós vamos começar pelas aposentadorias, eu vou explicar aquele material do PPT, e aí nós vamos para esse material aqui, e aí, assim, tragam esse material impresso, vocês aqui, o pessoal de casa, esse arquivo aqui. O outro lá não precisa, se você não quiser, é opcional. Esse aqui sim, o arquivo Word vocês tragam. O outro vai em PDF para vocês, tá? Esse do Word vocês tragam. Porque daí nós vamos sentar de 2 a 2 aqui e o pessoal de casa vai sentar sozinho quando assistir, tá? E eu vou botar um exemplo assim. Eugélio entrou em 1980 no serviço público com tantos anos, tinha tantos anos de regime geral, pode se aposentar ou não e quando pode se aposentar e vocês vão ter que calcular. Bem prático.
tá? Nós vamos fazer algumas simulações, porque assim, quando o curso permite, e o tempo permite, eu faço isso durante uma noite toda, com N situações. Mas, claro, como o curso nosso é um pouco mais enxuto, então eu vou fazer isso com 2, 3 situações, mais ou menos, até o intervalo. Depois do intervalo, a gente volta já falando de contagem recíproca, de ações e outros aspectos. Tá? Legal? Então, trago para você sentar em 2 a 2, discutir, fazer junto. O pessoal de casa vai fazer junto, depois vai pegar a resolução da questão junto, enfim. Ok? Que depois eu faço. É probleminha de matemática, né? Faz, depois a gente faz junto, resolve, vê que preenche mais de uma situação, às vezes, e inclusive daí a gente vai ver qual é a mais favorável, certo? E, claro, hipoteticamente, a gente não vai fazer o cálculo do valor da aposentadoria, não, mas hipoteticamente a gente vai dizer, não, esse aqui acho que vai ser mais favorável para ele, porque tem paridade, tem integralidade, enfim, ok? Certo? Foi uma satisfação, bom final de semana para vocês, espero que tenham gostado, né? Embora o tema assim seja um pouco diferente, tá? Certo? Até a próxima, até a semana que vem.